Olá pessoal, agora nós vamos aprender mais uma dica aí sobre o Word, que é a formatação de página. Então vamos seguir aqui as nossas dicas, né? Então na aba Layout é possível definir imagens, orientação, tamanho e outras propriedades das páginas, incluindo as quebras de seção que nós já falamos anteriormente em outro vídeo. Vamos usar aquele nosso velho arquivo que estamos utilizando desde a primeira aula. Então veja que nós vamos utilizar aqui a aba Layout. Tá certo? E olha só quantas coisas nós temos aqui para utilizar. Por exemplo, margens. Já existem vários modelos pré-definidos aqui pelo Word. Tu pode usar uma configuração de 2,5, 2,5 superior esquerda, inferior e direita 2,5 também. No normal, estreita, moderada, ou você pode personalizar, que é muito simples. Então você define a margem superior, eu vou dizer que a minha é 3 centímetros. A esquerda eu quero deixar 3, porém a direita eu quero deixar 2. E quero deixar inferior de 2 centímetros também. Vou deixar aqui em formato retrato, que é o formato com a folha considerada em pé. E vamos dar um OK, olha só. Agora a nossa página já está formatada com aquelas novas larguras. Quanto à orientação, você pode escolher ou formato retrato ou paisagem. Então você pode deixar em formato paisagem, que seria a folha no sentido deitada, né? Ou então em pé, que seria o formato retrato. Você pode alterar o tamanho da sua folha. O mais comum é o padrão de papel A4, né, que é o papel que nós normalmente encontramos nas papelarias, mas pode ser que você tenha comprado de um outro tamanho, por exemplo, um papel tamanho carta, ofício, e por aí afora. Então você pode escolher aqui o modelo do seu papel. Nós podemos também dividir em colunas. Isso é interessante quando você está fazendo um artigo científico, né? Vou navegar aqui um pouco para baixo. Mas vamos imaginar que nós gostaríamos de dividir o nosso texto em mais de uma coluna. Então eu vou digitar bastante texto aqui, porque aí nós precisaremos de muito texto disponível para separar em duas colunas e vocês conseguirem visualizar o que vai acontecer. Então olha só, já tenho aqui uma quantidade significativa de texto. Vou dividir aqui em duas colunas. Olha só o que aconteceu. Temos aqui a página anterior com vários textos e essa outra parte do texto ficou numa segunda coluna. Então você pode fazer essa divisão em mais de uma coluna. Você pode também definir que o seu texto vai usar hifenização. Não é muito comum, mas enfim, se você quiser que separe as sílabas, ele faz isso também, basta colocar aqui no automático. As quebras de seção nós já havíamos definido anteriormente. Esses recuos são as distâncias que você vai deixar, por exemplo, aqui para o seu texto, né? Então à esquerda vamos colocar aqui, por exemplo, 2 centímetros. Olha só o que aconteceu aqui com o texto. Ficou a 2 centímetros da borda esquerda da sua página. O espaçamento antes e depois são antes e depois das linhas quando você dá um Enter, por exemplo. Vamos imaginar aqui, né? Eu dei um Enter entre esses dois trechos do texto. Se eu colocar aqui um espaçamento antes, por exemplo, de 12 e um depois de 12 também, olha só, quando eu coloco o depois ele está aumentando e o antes ele aumenta lá em cima, que é antes do texto. Então nós estamos fazendo aqui essas mudanças. Então são vários fatores que você pode personalizar aqui da sua página, simplesmente nessa aba Layout. Tá certo? Quem gostou do vídeo, curta e compartilhe. Muito obrigado e se inscreva no meu canal.